Irmãos, vamos para o nosso estudo. Estamos fazendo na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Nós estamos falando quando Pedro fala sobre a transitoriedade da vida, né? Sobre a palavra de Deus permanecer. Pedro deixa isso muito claro no seu texto. Pedro tinha consciência da morte, né? Interessante pensar que quanto mais Pedro tem consciência da aproximação da sua morte, mais pressa ele sente em refrescar a memória dos crentes sobre as verdades da fé cristã. Ele diz: certo de que estou prestes a deixar meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus relatou. Ele sabia, né, que a sua morte poderia chegar a qualquer momento, e ele tinha pressa em cumprir o trabalho. Pedro sabia que ele ia morrer, mas a mensagem dele ia continuar viva. Versículo 15: mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis a lembrança de tudo. Pedro fala que ele sabia que ele estava para ir, né? Mas que os crentes, aqueles que iriam receber a carta, pudessem estar cientes, lembrados de tudo que foi ensinado. Ele tinha essa preocupação em deixar a mensagem, aquela palavra que foi atestada por várias testemunhas, né, oculares. Pedro deixou claro que o seu ensino, que ele estava ensinando, não era fruto da sua, como eu posso dizer, algo da sua mente. Pedro deixa claro que o que ele estava ensinando não era algo inventado, não era fantasia, mas era experiência pessoal com o próprio Senhor Jesus. O verso 16, ele ainda diz assim, 3 coisas bem importantes. Ele diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Eu fico lendo isso aqui e pensando, né, de tudo aquilo que Pedro viu caminhando com o Senhor Jesus, testemunhou, não é? A experiência da transfiguração de Jesus é relatada por Mateus, por Marcos, por Lucas. A gente lê isso nos evangelhos. Mas nenhum desses estava presente lá no monte com Jesus. Pedro estava, Pedro foi testemunha ocular do que tinha acontecido. No monte da transfiguração, a figura central era o Senhor Jesus. Pedro estava lá, né? Os apóstolos, Pedro, Tiago e João, viram a sua glória. O Pai testemunhou desde o céu sobre a singularidade do Filho. Então Pedro deixa claro que ele está falando não coisas inventadas, não falsas heresias. Lembra bem que o objetivo desta carta principal é Pedro exortar os irmãos a tomar cuidado com heresias, com falsos mestres que estavam surgindo na época. E por isso Pedro esclarece: olha, o que eu estou ensinando para vocês não é fruto da minha mente, não. Foi algo experimentado, foi uma realidade. Versículo 17, Pedro diz: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Pedro segue dizendo, né, a despeito na sua vinda, Cristo, ele deixou a glória do Pai, a glória que tinha desde a eternidade, esvaziou-se disso e assumiu forma de homem, se humilhando a ponto de tornar-se servo, ter descido, nós poderíamos dizer, ao último degrau de humilhação, a ponto de sofrer a morte e uma morte de cruz. Mas mesmo assim, Deus Pai, durante toda essa trajetória, revelou alguns lampejos de sua glória no Monte da Transfiguração e o exaltou sobremaneira em sua ressurreição. Quando falamos da revelação da sua glória, no Monte da Transfiguração, como eu já mencionei, aconteceu uma antecipação da glória. Jesus foi transfigurado. Você conhece aquela história? Suas vestes tornaram-se brancas como luz. O seu rosto brilhou como sol no fulgor. Do meio de uma nuvem luminosa, Mateus relata, Mateus 15,
E Mateus 17, versículo 5, aonde diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Meus amados irmãos, que coisa preciosa. Pedro vai relatando da grandeza do Senhor Jesus, da glória do Senhor Jesus, apesar de ter andado aqui como homem, ter se humilhado, ter sofrido. Mas Pedro lembra quem ele era, quem era o Senhor Jesus, e Pedro viu isso, ele testemunhou, testemunha de Cristo. O verso 18 diz: esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte. Pedro, Tiago e João, como eu disse, subiram no monte da transfiguração com Jesus. O Filho de Deus subiu ao monte com o propósito de orar. Enquanto ele orava, o seu rosto se transfigurou, as suas vestes resplandeceram. Naquela ocasião, só relembrando, apareceram em glória Moisés e Elias falando com Jesus acerca da partida para Jerusalém. Naquela ocasião, a Bíblia relata que os discípulos eles ficaram aterrados de medo. Quando de dentro de uma nuvem, então, veio aquela voz que eu acabei de mencionar: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Os 3 apóstolos foram testemunhas oculares desta cena. Pedro afirma várias doutrinas importantes da fé cristã aqui. Primeiro, Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus. Segundo aspecto importante de destacar aqui: o propósito da vinda de Cristo ao mundo foi morrer na cruz pelos nossos pecados. A sua morte não foi só um exemplo, como muitos afirmam, né? Jesus foi um grande exemplo, foi um grande mestre. Não, o propósito da morte de Cristo foi um êxodo, foi uma realização redentiva. O Senhor Jesus foi na cruz pelos nossos pecados. E terceiro aspecto que é importante levantar aqui é a veracidade das Escrituras. Aqui Pedro reafirma, né, que as Escrituras elas são a verdade. Moisés representava a lei, Elias ali representava os profetas, e os 2 apontavam para Cristo. Eu não sei se você já alguma vez parou para pensar por que Moisés e Elias. Quantos outros personagens na Bíblia tem? Mas por esse fato. Porque você sabe que toda a Escritura aponta para Jesus. Todo o Velho Testamento, tudo apontava para a vinda de Jesus. E a presença de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração representa isso que eu acabei de dizer. Moisés ali representando a lei, Elias representando os profetas e os 2 apontando para Jesus Cristo. Pois você lê Hebreus 1, versículos 1, 2 e 3. O Senhor Jesus, ele cumpriu a lei e os profetas. Vai lá ver Lucas 24, versículo 27. E outra coisa importante para destacar ainda nesse texto aqui é a realidade do reino de Deus. Na transfiguração, Jesus deixou claro que o sofrimento dele iria conduzir à glória e que na última análise, a cruz desembocaria em coroa. Que privilégio, não é? Podermos ler esse texto relatado pelo próprio Pedro aqui nessa carta. Que riqueza nessa carta! E eu volto a reafirmar aqui para você: Pedro está escrevendo para crentes cristãos que estavam sendo atacados por falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsos mestres, e eles precisavam ser lembrados dessa verdade. E então Pedro fala, né, dessa palavra inspirada. Ele é muito categórico em afirmar que ele não está ensinando ao povo nenhuma novidade. Ele está repetindo as mesmas verdades já conhecidas, está relembrando as palavras proféticas anunciadas desde a antiguidade. Pedro continua falando isso, não é? No primeiro segmento, lá do versículo 12 ao versículo 15, Pedro reforça para reavivar a memória de seus leitores. Aqui nessa segunda parte, do versículo 16 ao 18, ele diz que na condição de uma testemunha ocular que viu, relata a transfiguração do Senhor Jesus. E no terceiro aspecto que a gente vai falar, o Senhor permitindo, Pedro fala, não é, sobre a origem, a fonte das Escrituras. Para Pedro, as Escrituras são a revelação de Deus ao homem, não é uma descrição de Deus feita pelo homem. A palavra de Deus é de fato inerrante, infalível e confiável.
Que Deus nos abençoe a confiar, crer, descansar na palavra de Deus.